Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 500 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. Da caverna à vida eterna. Esta série de vídeos que iniciamos hoje contém nossas respostas às perguntas formuladas por críticos, formadores de opinião e leitores de nosso livro O Homem da Caverna à Vida Eterna, lançado em 2019 pela editora Elevação de São Paulo. Este livro trata da evolução universal como um todo, bem como da origem e finalidade, tanto do espírito quanto do homem, assim como das espécies animais existentes em nosso mundo. Procuraremos ser breve, direto e claro em nossas respostas, para que o amigo internauta vá direto ao âmago do problema. A fim de manter a privacidade dos que nos honraram com suas perguntas, daremos apenas o seu primeiro nome. A obra encontra-se à venda no site da Amazon. Dito isto, vamos às perguntas. Pergunta número 1. Seu livro é fácil de ler e está muito bem estruturado. O tema, porém, é denso e não é com facilidade que conseguimos percorrer seus meandros, aproveitando tudo que ele tem para nos oferecer. Não tenho perguntas, sou apenas admiradora de seu esforço para clarear nossa mente e não sei mesmo como lhe agradecer. Marta LTS. Resposta. Eu é que lhe agradeço por suas palavras tão amáveis e, em retribuição, ofereço-lhe esta reflexão do romancista britânico Charles Morgan. Abre aspas. O maior tributo que o escritor pode receber não é ficarmos com os olhos presos à página do seu livro, esquecendo tudo mais, e sim interrompermos às vezes a leitura sem o percebermos, permitindo que o livro descanse enquanto olhamos para fora e muito além dele com novos olhos. Fecha as aspas. É a essa busca do prazer estético e da sublimação que visamos ao escrevermos a obra de que estamos tratando. Pergunta número 2. Minha dúvida é a respeito da dedicatória constante da página 5 de seu livro. E eu pergunto, é possível reduzir ao caos o conteúdo da mente? Júnior R.M. Resposta. A dedicatória a que se refere o leitor diz o seguinte: dedico este livro às pessoas corajosas que reduziram ao caos o conteúdo de suas mentes, dissolvendo preconceitos e paradigmas ancestrais, e com a matéria-prima desse caos estão construindo em si mesmas um ser humano novo, uma consciência crística, um espírito cósmico, um cidadão universal. Respondendo agora à pergunta do leitor, se é possível reduzir ao caos o conteúdo da mente, a resposta é sim, desde que você
esteja consciente da diferença entre inteligência e mentalidade. Quando você desenvolve um certo tipo de mentalidade, dificilmente consegue pensar fora do contexto estabelecido por ela. Se você não usar sua inteligência para mudar essa mentalidade, ela limitará o uso de sua inteligência. Os resultados que obtemos na vida são mais consequência direta da mentalidade do que da inteligência. Se você investigar a história de qualquer pessoa bem-sucedida, irá perceber que ela primeiro desenvolveu uma forma de pensar e interpretar as coisas, para depois dar expressão prática a esse conjunto. Temos a tendência a pensar que somos objetivos, concretos, realistas, mas não é bem assim. Vemos o mundo de acordo com a maneira como fomos condicionados a vê-lo pela nossa mentalidade. Se tivermos a mentalidade fechada, tudo o que vemos será distorcido por ela. Trabalhar, portanto, a mentalidade é mais importante que trabalhar a inteligência. Na verdade, a forma como vemos o mundo à nossa volta é definida primeiramente pelas nossas crenças, ideias e convicções. Como observou Albert Einstein, abre aspas, a mente que se abre a uma ideia nova jamais voltará ao seu tamanho normal. Fecha as aspas. Essa questão da abertura mental é tão importante que foram submetidos a ela dois elevados vultos cristãos muito conhecidos por nós, que são Joana de Ângeles, a nobre mentora de Divaldo Franco, e Santo Agostinho, um dos maiores teólogos e filósofos dos primeiros séculos do cristianismo. E eles participaram desse processo de expansão mental ou expansão de suas concepções mentais, com a finalidade de se tornarem aptos a colaborar na implantação da doutrina do Consolador no século XIX. É o que podemos ver na obra O Semeador de Estrelas, escrito por Sueli Caldas Schubert, e que narra episódios tocantes da vida do conceituado tribuno baiano. Revela Divaldo Franco que Joana de Ângeles esteve reencarnada no Brasil no século XIX sob o nome de Soror Joana Angélica e desencarnou em 1822, após desempenhar a função de abadesa de um convento em Salvador, Bahia. Então, ela foi convidada a fazer parte da falange do Espírito da Verdade, sendo levada para contato com os mentores da doutrina do Consolador. Para integrar essa pleiade sublime, Joana foi submetida a um trabalho de expansão mental, a fim de pensar em termos cósmicos e não em termos terrenos, como sucedeu também com Santo Agostinho, um dos pais espirituais da codificação. Se você, portanto, usar o poder de sua inteligência para expandir a sua mentalidade, dissolvendo preconceitos e paradigmas de todos os níveis, bem como para esgarçar seus limites até o ilimitado, então pode-se dizer que você reduziu sua mentalidade ao caos, e desse caos poderá construir aquela mentalidade crística e cósmica estabelecida por Jesus,
que é atributo exclusivo do emergente homem novo do terceiro milênio. Pergunta número 3. O soneto Eu Sou um Ser Imortal, que se encontra na página 11 de seu livro, pode ser considerado um contraponto espiritual ao poema de Augusto dos Anjos, intitulado Monólogo de uma Sombra, ao qual, aliás, dedica seus versos. De onde lhe veio a inspiração para escrever o seu soneto? Josileide F.N. Resposta. Vamos inicialmente à exposição do referido soneto. Eu sou um ser imortal. A Augusto dos Anjos. De onde eu venho? Venho do infinito, do todo universal, da criação, e fui lançado por Deus na amplidão, tal como a flecha para um alvo estrito. Peregrinei, seguindo o eterno rito, de reino em reino, e pela transição de um reino a outro, até poder então conscientizar-me e proferir meu grito. Fui revestido assim de um corpo etéreo. Ser racional e livre, o meu afã era ascender pelo plano sidéreo. Errei, caí, mas no bem hoje insisto. Quero remir-me para que amanhã eu seja um anjo, um querubim, um Cristo. A inspiração para escrevermos este soneto nos veio, em parte, do próprio poema de Augusto dos Anjos, citado por você, e, em parte, do esclarecimento que a doutrina do Consolador nos traz de que somos imortais. Augusto dos Anjos, o poeta paraibano, autor de um único livro intitulado Eu, era detentor de uma técnica poética fabulosa e de um vocabulário riquíssimo, os quais empregava na confecção de seus sonetos e demais poemas. Se ele tivesse o esclarecimento espiritual que Jesus e Kardec nos proporcionaram, seria a mosca no mel e não teria esbanjado toneladas de ouro puro para esculpir formas monstruosas terrivelmente belas, que nos causam, por um lado, assombro e, por outro, até mesmo náusea. O início do poema de Augusto, citado por você, ressoa-nos com ecos cavernosos, como se estivéssemos dentro de uma sinuosa gruta cósmica, e é uma joia de tirar o fôlego. Diz ele, somente na primeira estrofe: sou uma sombra, venho de outras eras, do cosmopolitismo das moneras, polipo de recônditas reentrâncias, larva de caos telúrico, procedo da escuridão do cósmico segredo, da substância de todas as substâncias. Note no terceiro verso a deslocação do acento de pólipo para polipo, a fim de adequar o verso à métrica de 10 sílabas. Enfim, o poeta que conseguir harmonizar a técnica de Augusto dos Anjos com a verdade espírita cristã que nos ilumina, logrará atingir inexcedível excelência no que se refere à arte poética.
Pergunta número 4. A desencarnação da mente, a que você se refere na conclusão de seu livro, me deixou bastante confuso. Existe algum exemplo concreto sobre esse assunto que possa esclarecer melhor o tema? Marcelo C.B. Resposta: Jesus é o exemplo máximo da mente completamente desencarnada. A pessoa começa a desencarnar a mente quando se esforça por desenvolver as duas faculdades que lhe faltam para transformar-se num ser integral, alinhado com a realidade do espírito neste mundo, ou seja, a clarividência e a clareaudiência. Pela clarividência, a pessoa vê o mundo invisível, suas coisas e seus habitantes. Pela clareaudiência, ela ouve os sons e as falas provenientes desse mundo ultra-humano. Feitas essas conquistas e rompido o véu que separa o espírito da matéria, resta-lhe continuar vivenciando ativamente as virtudes cristãs e preparando a casa espiritual para receber a iluminação proveniente do Cristo, conforme revela o apóstolo Paulo na Epístola aos Efésios, capítulo 5, verso 14. Abre aspas. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e o Cristo te iluminará. Fecha as aspas. Primeiro, o homem precisa despertar. Segundo, ele precisa levantar-se. E terceiro, só então ele será iluminado pelo Cristo. Recordando o aforismo latino que diz: a sorte acompanha os audazes, diremos que nada resiste ao trabalho e, por conseguinte, a vitória sempre coroa os que são obstinados. Quanto à desencarnação da mente, um exemplo concreto pode ser encontrado na palavra do Espírito, que, quando em romagem pela terra, se chamou Camilo Rodrigues Chaves, o qual foi presidente da União Espírita Mineira. Diz ele no livro Instruções Psicofônicas, publicado pela FEB, abre aspas, a morte foi para mim benigna e rápida. No entanto, a desencarnação mental, propriamente dita, continua para meu espírito, porque o homem não se desvencilha de chofre dos hábitos costumeiros que lhe marcam a vida. Fecha as aspas. Aí está. A desencarnação mental não é obra para principiantes. Se desencarnar fisicamente já não é fácil, imagine desencarnar mentalmente. Realmente, não é fácil, mas também não é impossível. E muita gente fica confusa a esse respeito, como você disse muito bem em sua pergunta. Pergunta número 5. No seu texto, há muitos conceitos que somente são encontráveis na obra Os Quatro Evangelhos, de João Batista Rustem. Por que você adota os conceitos, mas não cita o nome de Rustem na obra? Robson S.F. Resposta. João Batista Rustem foi um nobre missionário do Espiritismo, contemporâneo de Kardec e notável presidente da Ordem dos Advogados de Bordeaux. Cremos que a questão a seu respeito já foi respondida por Paulo há 2000 anos em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versos 1 a 8. Escreveu Paulo, dirigindo-se a seus irmãos de Corinto. Abre aspas. Eu, porém, irmãos,
não vos pude falar como quem fala a pessoas espirituais, mas sim como quem fala a pessoas carnais, como se vós fosseis ainda crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não pude vos dar alimento sólido, porque vós ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda hoje o podeis, porque ainda sois pessoas carnais. O fato de haver entre vós tantas ciumeiras e contendas não é prova de que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém dentre vós diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? São apenas servos, por meio dos quais vós viestes a crer, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque nós somos apenas cooperadores de Deus, mas lavoura e edifício de Deus, vós é que sois. Fecha as aspas. Da caverna à vida eterna. Nossa amiga e confreira Marlene Maria Goiabeira Rosa, residente em Uberlândia, Minas Gerais, leu esse nosso livro sobre o homem da caverna e mandou seu parecer. Ela é ativista espírita, palestrante e articulista de Reformador, revista mensal publicada pela FEB. Diz Marlene, abre aspas, excelente obra em vários sentidos, sucinta, direta, harmônica, simples, cativante, envolvente, dinâmica, verdadeira, sólida. A aparência de ser um pequeno livro sem maiores pretensões é enganosa impressão, desfeita logo na leitura das primeiras páginas. Seu conteúdo é amplo. Ele consegue, à semelhança do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, realizar um resumo da história do universo e de nosso planeta de forma concisa e coerente. Entretanto, resumo é um termo que não reflete o verdadeiro significado de seu conteúdo. O contexto mostra-se muito rico e completo. Toda a narrativa é baseada em conhecimentos e estudos comprovados, mesclando ciência e espiritualidade com maestria. Claro que não abrange detalhes aprofundados na sequência de assuntos descritos ao longo das páginas, mas sua leitura é um estímulo à pesquisa sobre os variados tópicos que neles são apresentados. A linguagem é simples e direta, sem ser complicada, e permanece assim em todos os capítulos. Consegue transmitir informações de assuntos complexos e explana temas científicos de uma forma que torna fácil sua assimilação. O entendimento e a interpretação apresentam-se de forma coerente, e essa coerência desperta o interesse do leitor, seja para voltar e reler novamente páginas já lidas, ou para avançar logo pelas páginas seguintes. É envolvente a habilidade do autor em concatenar as diferentes fases da evolução universal, englobando a evolução de nosso planeta e a expansão da vida,
bem como sua facilidade em associar e harmonizar esses ensinamentos em seus aspectos físicos e espirituais. Uma obra para ler e reler repetidas vezes, analisando, pesquisando, servindo de roteiro e indicação para outras fontes que complementem os diversos assuntos apresentados. Fecha as aspas. Obrigado, prezada irmã Marlene, por suas palavras excessivamente generosas. Voltaremos a comentar perguntas de outros leitores em novos vídeos que postaremos oportunamente. Permaneçam conosco. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.